No Sermão do Monte, começando em Mateus capítulo 5, versículo 21, no corpo da mensagem, Jesus apresenta uma série de contrastes entre o ensinamento dos líderes religiosos, ouvistes que foi dito aos antigos, e o ensinamento dele, eu, porém, vos digo. Do versículo 21 até o versículo 32, ele já tratou de várias coisas, mostrando como o amor deve se comportar. Que não mata, não odeia, não fala mal, não desrespeita os princípios do casamento. E do versículo 33 ao 37, ele mostrou que nós devemos sempre falar a verdade e não usar algum jeitinho de usar algum juramento para mentir para os outros. Nesta mensagem, vamos continuar do versículo 38 ao 42, pensando sobre a vingança. O contraste que Jesus apresenta aqui entre a vingança que os homens procuram e tentam justificar e a bondade do cidadão do reino dos céus. E como em todos os outros casos citados, ele usa o mesmo sistema de contraste. Ouvistes que foi dito, eu, porém, vos digo. Versículo 38 de Mateus capítulo 5. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Realmente é uma citação que vem diretamente da lei do Antigo Testamento. Êxodo capítulo 21, versículo 23 a 25, falou, mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Foi exatamente o que a lei dizia. Mas o que Deus deu como limite de responsabilidade, para dizer que não teria obrigação de pagar mais do que o dano feito ao outro, eles usavam como base de um direito a se vingarem. E a pergunta aqui, o que aconteceu com o amor ao próximo? Não é um dos princípios que governava tanto no Antigo como no Novo Testamento? E assim Jesus, que leva o ensinamento sobre o amor ao próximo a um novo nível, agora apresenta o contraste do ensinamento dele. Eu, porém, vos digo, versículo 39 e 40, eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Agora Jesus ensina sobre como nós devemos tratar os outros, mesmo quando as pessoas procuram tomar alguma vantagem sobre nós. Aqui ele está apresentando para nós regras específicas, sem exceção. Nós temos a obrigação de dar tudo que os outros pedem. Se alguém chegar na rua e pedir para você dar tudo que você tem na sua conta bancária, você tem a obrigação de ir lá e sacar todo o dinheiro e entregar para essa pessoa desconhecida. Não é isso que Jesus está ensinando. Efésios capítulo 5, versículo 11, por exemplo, ele disse, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Às vezes, nós recusamos ajudar alguém, sabendo que está usando para uma coisa errada. Às vezes, é problema de fugir da sua própria responsabilidade. Paulo diz em 2 Tessalonicenses 3, versículo 10, porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Às vezes, o problema é de preguiça, e nós não devemos nos tornar cúmplices, facilitando a preguiça de alguém. Mas Jesus não está tratando assim de casos de pessoas que não querem trabalhar, não querem assumir suas próprias responsabilidades. Quando temos a oportunidade de ajudar de fato alguém que merece ajuda, devemos oferecer livremente essa ajuda. Ele está dizendo que nunca devemos resistir ao perverso. Não é isso que ele ensinou em outros lugares. Mateus 21, versículo 12 a 13, tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Mateus 23, versículo 13. Ele disse,
Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, por vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Aqui Jesus mostrou a necessidade de resistir o malfeitor. E não é isso que ele está proibindo. Mas o contexto do que Jesus trata no Sermão do Monte, em todo o seu ensinamento, é de amar aos outros. Lucas começa e termina este trecho do relato dele, do Sermão do Monte, com instruções sobre o amor. Lucas 6, versículo 27. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. E no versículo 35, amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno, até para com os ingratos e maus. Esses são os princípios que Jesus está ensinando aqui. Não de simplesmente dar tudo que os outros pedem, mas de procurar o bem, mesmo dos nossos inimigos, ao invés de procurar a vingança, como procuravam muitos dos líderes religiosos da época. A pergunta principal que nós precisamos fazer, e que Jesus está levantando aqui para nós, como o amor deve reagir? O amor rejeita a vingança. O amor vai além da justiça, porque o amor é benigno. 1 Coríntios 13, versículo 4, quando Paulo descreveu as características do amor, ele disse: o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Eu quero frisar essa palavra benigno. Ele fala aqui sobre a bondade, a benignidade do amor. O que representa essa ideia de ser bom? Provavelmente você lembra da história que Jesus contou de um homem que chamava pessoas para trabalhar na vinha dele. E assim trabalhava pessoas o dia todo, e outras pessoas trabalhavam só a partir de meio-dia, e algumas pessoas só entraram na última hora do expediente. Mas ele tinha combinado com cada pessoa pagar um denário, o valor de um dia de serviço. Quando começou a acertar as contas, ele começou com as pessoas que menos trabalhavam e deu um denário para cada pessoa. As outras pessoas pensavam: olha, se ele deu um denário para eles, vai dar bem mais para nós, porque nós trabalhamos o dia todo, pegamos só. Mas o homem foi pagando cada pessoa um denário só. E eles reclamaram. Reclamaram dizendo que de alguma forma ele não estava sendo justo. E o homem perguntou para eles: porventura não me é lícito fazer o que quer do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Aqui ele usa a ideia de ser bom, mostrando que a bondade vai além da justiça. A justiça pagava um denário para quem trabalhava o dia todo, talvez meio denário para quem trabalhava metade do dia, e talvez a 10ª parte do denário para quem entrou só na última hora. Mas a bondade foi além disso e pagou um denário para todos, menos aqueles que não trabalhavam tanto. A bondade faz melhor do que a justiça. Dá mais do que a justiça pede para o lado das coisas boas. O que é que Jesus ensina? Ele ensina que nós não devemos exigir os nossos direitos. Devemos até aceitar injustiças. Nesse mesmo trecho, ele citou isso no versículo 38 a 42, que eu já fiz essa leitura. Agora, versículo 7 de 1 Coríntios 6. Começando aqui, o apóstolo Paulo disse: se só existirem entre vós demandas, já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Qual foi o problema? Eles recusaram aceitar alguma injustiça. E Paulo diz: é uma vergonha para os servos de Cristo agirem assim. O servo de Cristo aceita a injustiça e mostra a bondade não merecida. Romanos capítulo 12, versículo 17 e 18. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira,
porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. E esse talvez seja o ponto principal que Jesus queria apresentar, de não procurar vingança própria. E assim Paulo continua, Romanos 12, a partir do versículo 20, com o mesmo tipo de ensinamento que Jesus havia dado. Versículo 20 e 21. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Não devemos pagar com a mesma moeda, porque nós fazemos parte de um outro reino, e assim devemos agir como cidadãos do outro reino. O homem pensa na vingança. O homem pensa em algum jeito de acertar as contas e de conseguir uma satisfação. E Jesus disse: ame até o seu inimigo. Mostre o amor para com todos. Aceite a injustiça na sua própria vida. Dê para os outros mais do que merecem, por causa da bondade do amor que reina na vida de cada discípulo de Jesus Cristo.